TV Artilheiro. Justamente essa jornada que está se iniciando. Eu acho que foi um jogo bem pegado, competitivo. Hoje, para se ganhar do Atlético, não é uma coisa muito fácil. Eu acho que é um clube que também está um degrau acima e briga num outro campeonato que a gente. Mas essa vitória é uma vitória importantíssima. Primeiro pela pontuação, para sair do zero. Primeira vitória, conseguir fazer 2 gols. Jogo em casa, apoio da torcida, trazer mais gente cada vez para os nossos jogos dentro de casa. E um jogo bem tático, bem fechado. Uma equipe muito difícil de ser batida. Não é à toa que é líder do seu grupo na Copa Libertadores. Então, para a gente é uma vitória que tem muito significado, uma vitória maiúscula para a história do Fortaleza. Você sabe que na minha ponta de gol, eu nominei esse gol como Rogério Ceni. Porque saiu do banco, né? Você trocou Osvaldo, depois o Wellington Paulista. Eu sei que você valoriza muito os teus jogadores. Sim. Mas foi uma vitória com muita raça, né? Muito. E com muita postura, que é a postura que você quer desse time. Eu acho que hoje, taticamente, o time foi muito bem, teve coeso durante grande parte do tempo, né? E mesmo bem fechado, marcando bem, sofre muito ainda, porque a outra equipe tem uma qualidade, principalmente no sistema ofensivo ali, né? 2 jogadores, Rony e Nicão, de velocidade, um centroavante de muita mobilidade, bom jogador, protege muito bem a bola. É um time com muitas variáveis, né? Então, assim, por isso que eu acho que tem um peso muito grande uma vitória dessa maneira. Um clube que fatalmente vai estar entre os 8 melhores do campeonato. Você conseguir mesmo dentro de casa uma vitória. E o Osvaldo não se sentiu bem hoje, né? Ele não estava bem para começar o jogo. Ele era para ter ficado até fora do banco. Aí no finalzinho aqui ele disse que vou tentar fazer o aquecimento para ver se eu tenho condições. E aí nós seguramos ele para tentar 20, 25 minutos e acabou dando certo. E o Wellington, eu tenho o Chiesa e o Wellington, né? E o Wellington tem que jogar o próximo jogo porque o Chiesa não pode jogar contra esse clube. Então, assim, era o jogo para começar com o Chiesa e o Wellington também tentar 20 minutos, mas para o próximo jogo ele volta, já que o Chiesa não tem condições de jogo contra o Botafogo e também não tem condições de jogo contra o Santa Cruz na quinta-feira. De onde o Fortaleza tirou forças, Rogério, depois de tanta dificuldade que vocês tiveram, o resultado lá em São Paulo, logística de viagem, somente um trabalho para treinar para esse jogo, o próprio Atlético Paranaense, onde foi que o time conseguiu essa superação? É uma pergunta que o Cortella faz numa palestra dele, que você pode fazer o possível ou pode fazer o seu melhor dentro das condições que você tem. Eu acho que hoje o time fez o melhor que podia dentro das condições que tinha. E isso resultou na vitória. Muita personalidade, vontade. Sem o Felipe em campo, a gente conseguiu mesmo assim. Paulo fez uma ótima partida. Araruna também com cãibra já no final e aguentou bem. Demos bobeira, acho que num lance de bola parada, que eu lastimo sempre tomar gols assim de bola parada, viajada. Mas eu acho que foi do coração, da alma e muito também da sua torcida. Que mesmo, eu não sei qual foi o público, né? Mais de 20? 20, quase 21. 21 mil pessoas. Eu acho que isso aqui cria uma atmosfera totalmente diferente. Eu acho que nós entramos no primeiro jogo contra o Palmeiras, muito inseguros, muito inferiorizados, se sentindo inferiorizados. Eu acho que isso não pode, por mais que você está enfrentando uma equipe que a derrota é muito provável na casa do Palmeiras. Não é só nossa, não. É da maioria dos times que tem uma derrota anunciada, vamos dizer assim, quando o Palmeiras joga com o seu elenco com força máxima, como jogou contra a gente. Mas existem maneiras e maneiras até mesmo de perder. Então acho que nós não nos comportamos bem, mas não nos soltamos. Nós não fomos Fortaleza que a gente vinha sendo nos outros jogos. E hoje não. Hoje, independente do resultado final, eu acho que o comportamento do time foi muito parecido com o comportamento que ele tem, como teve nas finais, por exemplo, do Campeonato Cearense, contra um time de Série A, que é o Ceará. Eu acho que hoje teve esse comportamento. Só que é contra o Atlético Paranaense, um time que, repito, vai estar brigando pela Libertadores e vai estar novamente entre os 7, 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro ao final dele. Você anteriormente falou devido à dificuldade de meia, de esquecer meia. Inclusive ia dar uma outra função para o Dodô. Continua com esse mesmo pensamento? Sim, ou mesmo quando eu precisar de um jogador de meio campo, o Dodô tem totais condições de jogar. Eu gostaria de transformar o Dodô num primeiro ou segundo volante, porque eu vejo, assim como o Diniz puxa o Ganso para trás para jogar, eu vejo o Dodô com um bom passe, até ele é um jogador mais competitivo, talvez logicamente não tenha a genialidade que o Ganso tem, mas ele é um jogador um pouco mais competitivo, marcador do que o Ganso e tem muito bom passe, talentoso. Nós vamos tentar adaptar isso e quando eu precisar logicamente jogar com o meia, que vai ter jogo que vai precisar, principalmente pós-parada
de Copa América, né? Durante a parada de Copa América a gente pode também ensaiar outras. Agora, para eu mudar muito o sistema, fica difícil, né? Mas é um jogador que eu conto, vai ser importante no decorrer da caminhada. Certamente é aquela vitória que vai te dar confiança até para o próximo compromisso. É claro que amanhã você vai ver o Botafogo jogar, né? Sim. Mas é uma vitória que realmente deixa as coisas com mais confiança para você e para o time, né? Honestamente, confiança é uma coisa que eu tenho todos os dias, porque eles me passam essa segurança, os atletas me passam essa segurança, né? E eu não jogo pelo resultado, né? Eu tenho que entender o porquê que eu ganhei o jogo. Eles têm que entender o porquê, o que eles fizeram, o que eles tiveram de mérito para ganhar o jogo. Eu acho que isso é o mais importante. Se tivesse tomado gol, tivesse empatado, seria frustrante. Mas a maneira como o time se apresentou, você viu que no final do primeiro tempo saíram todos aplaudidos dentro de campo com um jogo 1-1. Né? A torcida aplaudiu e gostou e entendeu que o time desenvolveu um bom jogo. E eu acho que esse é o desejo de todos. Claro que a gente quer sempre o resultado aliado ao que você produz, mas para mim o que se produz é mais importante do que o resultado final, e o resultado final se torna uma consequência daquilo que você faz dentro do campo. Você acredita que o comportamento do elenco domingo contra o Botafogo vai ser bem diferente do que foi contra o Palmeiras? Eu acho que sim, eu espero que sim. Eu acho que passado essas 2 primeiras rodadas, você conseguiu uma vitória contra um time importante como é o Atlético Paranaense, organizado como né? Um time difícil de você furar bloqueio, e o nosso time se mostrou também muito organizado no dia de hoje. Eu acho que o time entra um pouco mais confiante, um pouco mais solto. O resultado final a gente nunca sabe, né? Mas eu acho que a gente pode, nós vamos ter alterações para esse jogo também, mas a gente pode talvez jogar numa forma mais igual do que foi essa diferença brutal que foi contra o Palmeiras. Com relação a Jefinho, o que você está achando do atleta nesses poucos treinamentos? Ele não treinou comigo, na verdade, porque ele está fazendo alguns exames complementares ainda que faltam para ele ser liberado, né? Então eu ainda não treinei com ele, mas eu acho que é questão talvez nessa semana mesmo, o atleta possa ser liberado para treinar com a gente, mas ele está nos exames, fazendo alguns exames, e até agora não foi entregue para mim para trabalhar, então eu não posso ter nenhuma conclusão, porque eu não fiz nenhum trabalho com bola com ele ainda. Espero que em breve possa fazer para ver, porque é uma aposta da direção no jogador, e eu respeito, acho que é bacana, é uma observação deles, um jogador que no custo-benefício eles acham que vale a pena. Eu estou sempre para observar o jogador, assim que eu tiver condições de trabalhar com ele no campo, eu posso ter uma opinião sobre o que ele pode produzir, se ele pode trabalhar, jogar, se é um jogador que vai ter que ser colocado em outros jogos menores, como a Fares Lopes, por exemplo, para pegar a experiência, para jogar, ou se ele já pode, de fato, ocupar o espaço na equipe principal. E esses problemas, né, que trouxeram tanta dificuldade, né, nessa preparação para enfrentar o Atlético Paranaense por conta, né, dessas logísticas não aconteça, né, Rogério? Nós estamos tentando ajustar isso, né, porque a logística se torna muito importante quando o espaçamento de um jogo para outro é de 3 dias. É desumano você ficar 11 horas, é uma viagem internacional. É como você ir para Portugal, é como você, né, ir para a Europa. Eu sei que, logicamente, o clube não tem a culpa da companhia aérea atrasar, e a companhia aérea, né, ela atrasa muitos voos, mas a gente tem como entender que horas vai ser a saída do voo, isso tudo a gente já conversou, para que a gente ajuste isso, para que os atletas não passem mais por isso, porque 6 horas, né, uma de espera que você chega antes, mais 5 a mais que você fica 6 horas sentado no aeroporto, sendo que você tem jogo na quarta-feira, fica uma situação complicada. Então a gente vai tentar ajustar para que não aconteça mais situações, se tiver que esperar, que a gente possa esperar no hotel, deitado, almoçar no hotel e tudo, e não na situação que a gente passou para essa viagem, para essa volta de São Paulo, que até seria uma viagem bem tranquila, porque é voo direto e tudo, né? Mas se tornou uma viagem bem cansativa. Aí a até presença domingo, do Rogério, você Rogério pode ter Ceni. o Juninho aí regularizado e mais um atleta à disposição. Até que ponto a chegada dele pode ajudar o Fortaleza? Muito. Um jogador que eu gosto bastante, porque ele tem personalidade, tem bom passe, é um jogador já experiente, rodado, é uma posição que a gente precisa, porque é um jogo de boa criatividade, boa bola parada, o que a gente tem um pouco de dificuldade, né? Então, se ele tiver à disposição, já viaja com a gente pro jogo. Mas eu acho que é um jogador que acrescenta. Eu gostei muito das partidas que eu vi dele contra nós.
E quando apareceu a oportunidade, ele foi colocado à disposição, voltando para o Bahia. Me perguntaram e eu achei que era um jogador que poderia ajudar. Ele, Felipe, Paulo, são jogadores, né, os que são experientes, o Felipe mais jovem, mas que tem uma boa saída de jogo. Então, assim, não sobrecarrega de mais um único jogador, você pode distribuir mais funções, como foi o Araruna hoje, que foi muito bem ao lado do Paulo, né? Tem o Derlei ainda, tem o Santiago ainda, tem, quer dizer, você começa a ter opções para rodar elenco quando pega jogos de quarta e domingo, como foi o caso de hoje, por exemplo. Obrigado, Ok? Rogério. TV Artilheiro.